não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? Lembrando que o Graciliano Ramos, que era um grande artista dos períodos curtos, ele escrevia naturalmente assim, esse era o jeito dele, mas ele criou uma moda, teve legiões de imitadores, e daí tudo começou a ser escrito na base do solavanquinho, cada 3 palavras um ponto. Houve muitos imitadores dele, inclusive alguns até ilustres na literatura brasileira, não vou citar o nome, mas então isso se tornou obrigatório. No jornalismo também, o pessoal começou a cortar as frases, botar ponto em tudo quanto é lugar. E aí nós temos um problema grave. Você escrever em períodos curtos, você está escrevendo de maneira atomística, você está pegando cada impressão e colocando ali isoladamente. Tá certo? Claro que você pode fazer isso de tal modo, calcular isso de tal maneira que o próprio leitor sintetize, quer dizer, ele faz o conjunto, você dá as peças soltas, ele monta o conjunto, você pode fazer isto. Aliás, o Graciliano Ramos faz isto. Quer dizer que de várias sentenças curtas você cria uma impressão geral. Isso não é fácil de fazer, e em geral o que acontece é que as pessoas vão ficar mesmo nas impressões isoladas. E então esta mania se torna, vamos dizer, um obstáculo ao desenvolvimento da inteligência. Nós não podemos esquecer o seguinte, a linguagem é uma coisa tão essencial, que ela é de fato a única diferença entre o homem e os animais. Os animais podem ter uma linguagem de signos, e essa linguagem de signos funciona de maneira atomística. Um signo, um significado, uma resposta. Não passa disto. Mas, por exemplo, quando um cachorro late, quando vê a aproximação de um desconhecido, ele late, ele não está latindo para o intruso, ele está latindo para alertar o restante da cachorrada. Então eles sabem que alguma coisa está acontecendo. Ele vai passar um aviso de cada vez referente a um estímulo recebido. Então toda a linguagem animal vai parar por aí. E o ser humano, ao contrário, tem a linguagem articulada que permite você juntar num todo coerente constelações enormemente complexas de impressões. Esta capacidade ela pode ser aumentada em 2 sentidos diferentes. Pelo uso, vamos dizer, da analogia do simbolismo, onde você jogando com as ambiguidades da própria linguagem, você consegue reproduzir mais ou menos complexos inteiros de impressões que então transmitem a emoção de uma situação. Esta é uma maneira. Outra maneira vai pelo lado da abstração cada vez maior, onde você, usando termos mais genéricos, você consegue juntar mais fatos ou mais dados dentro de um conceito geral, e articulando vários conceitos gerais, você vai subindo os vários graus de abstração até chegar, vamos dizer, à universalidade. Isso aí é uma coisa que para os animais é absolutamente inconcebível e impensável, mesmo porque veja, um animal só pode passar uma impressão presente, ele nada pode falar do passado e nem do futuro, e muito menos ele pode fazer uma hipótese, uma conjetura, ou seja, especular possibilidades de desenvolvimento de uma situação atual. E isso é exatamente o que o ser humano pode fazer. Então quer dizer que na nossa linguagem nós articulamos não só diferentes tempos, mas diferentes níveis de possibilidade, tá certo? Desde o atual e presente até o futuro. Nós podemos dizer que em qualquer frase, se você estudar os meus livros dos 4 discursos, a rigor qualquer frase subentende que o leitor tem a intuição dos 4 discursos. Quer dizer que imediatamente você sabe se aquilo que lhe está sendo transmitido é uma mera possibilidade, é uma especulação no abstrato, como por exemplo, sei lá, a possibilidade dos outros planetas serem habitados. Uma possibilidade que existe, ninguém pode negar, mas ninguém tem certeza, tá certo? Ou se pode ser uma verossimilhança. O que é uma verossimilhança? É uma coisa que é acreditada por todo mundo automaticamente.
Não é isso? Então, por exemplo, se disser, bom, o Lula é ladrão, todo mundo acredita. Se você pedir para a pessoa, então prove. Ninguém tem prova nenhuma, só as pessoas que estudaram o caso. Se você chamar o Sérgio Moro, ele te dá a prova. Mas pergunto eu, quem leu os inquéritos sobre o Lula? Ninguém leu. No máximo você leu vamos dizer, uma noticinha aqui e outra ali. Então você não sabe, mas você acredita porque todo mundo acredita. Então é aquilo que parece ser, vamos dizer, comungado por toda uma sociedade, por toda uma comunidade. Então é o que nós chamaríamos, num dos sentidos da palavra, o senso comum. A expressão senso comum é usada em outros sentidos técnicos também. Ou se é, vamos dizer, já uma probabilidade científica. Por exemplo, um determinado tratamento médico tem, ou determinadas doenças têm X% de remissão espontânea, por exemplo, né? Eu lembro do Darcy Ribeiro, que ele estava com câncer no hospital, e disseram, não, esse tipo de câncer aí tem 32% de remissão espontânea. Ele disse, estou nessa, e foi para casa, e de fato ele se curou sozinho. Ele podia estar nos outros 68% e se ferrar. Então, vamos dizer, onde entra a probabilidade, isso exige naturalmente a quantificação. Probabilidade não quantificada, né, o absurdo dos absurdos. Se você dizer, existe uma probabilidade de que o Olavo de Carvalho seja eleito presidente da República ano que vem. A probabilidade de 0%, não deixa de ser uma probabilidade. Tá certo? Se você dizer, bom, mas aí você tem o Ciro Gomes, o Dória e o Bolsonaro, eles têm, sei lá, cada uma probabilidade média, digamos, 30%. Tá certo? Então, a probabilidade é a introdução de um elemento quantitativo, de uma medição, já no nível da linguagem. E, finalmente, você tem, vamos dizer, a certeza absoluta que você tem, por exemplo, na aritmética elementar, 2 mais 2 é 4 e assim por diante. Um triângulo tem 3 lados. Não é isso? Toda a geometria de Euclides é baseada nesta, vamos dizer, análise das figuras geométricas para descobrir as suas propriedades internas, que todas, então, são demonstráveis. Tá certo? Então, quando você estuda geometria, não basta você saber quais são as propriedades, mas você tem que ser capaz de provar que a propriedade é exatamente esta. Então, instintivamente, todo mundo tem a compreensão dos 4 discursos. Essa compreensão pode apenas não ser atualizada no momento da leitura, quer dizer, fica uma coisa meio nebulosa. Tá certo? E isso quer dizer o seguinte, a falta de domínio da linguagem reflete uma desorientação na linha do tempo e na escala das probabilidades, das possibilidades. Quer dizer, o indivíduo não consegue distinguir uma possibilidade, uma probabilidade, uma verossimilhança, uma certeza, etc, etc. Então vocês imaginam a que ponto isso pode ser grave. Existe vamos dizer, um certo consenso na tradição filosófica de que nós sempre partimos de alguma síntese confusa entre os dados. Quer dizer, nós recebemos várias impressões, umas externas, outras internas, outras que já vêm embutidas na própria linguagem, em coisas que você leu, que você evoca, e você mistura tudo isso. E isso lhe produz uma reação, um sentimento, vamos dizer, de aprovação ou desaprovação, ou uma reação, vamos dizer, de medo, de raiva, etc, etc. Isso é uma síntese confusa. Confusa por quê? Confusa aquilo que está fundido junto. Quer dizer, você tem vários elementos que levaram você a enxergar as coisas assim, mas você não sabe quais são esses elementos, nem muito menos qual é a ordem em que eles se articulam e qual é o valor respectivo de cada um, tá certo? Como eles se relacionam entre si. Então é realmente uma síntese confusa. A síntese confusa pode, inclusive, em seguida, ser analisada e se transformar no que se chama uma síntese distinta, né? Quer dizer, quando Descartes fala das ideias claras e distintas, o claro quer dizer uma ideia que não se confunde com outra, e distinta é aquela cujas partes internas não se confundem umas com as outras. Tá certo? Então, vamos dizer que 90% do esforço, tanto de um filósofo quanto de um escritor, é partir, vamos dizer, da síntese confusa e chegar a uma síntese distinta. Se não chegar a síntese distinta, não é que você está cometendo um erro filosófico, você não consegue nem expressar aquilo. Você vai expressar por analogias que só valem para você.
tá certo? E que, quando a mensagem chega ao ouvinte, ele pode entender uma coisa completamente diferente. Então, isso quer dizer que quando você raciocina baseado na síntese confusa, a única vítima disso não é você. Você está espalhando mais confusão. Essas confusões, se elas forem repetidas, elas podem, por sua vez, produzir uma segunda síntese confusa, que é um sentimento de certeza baseado na unanimidade do discurso. Mesmo que essa certeza se expresse numa frase incongruente e sem sentido. Quer dizer, uma frase pode não querer dizer absolutamente nada, mas se ela for repetida e ela servir para muitas pessoas como veículo de expressão da sua síntese confusa, então produz uma segunda síntese confusa, que é a crença naquilo que se afirma sobre uma síntese confusa. Então, isso é evidentemente, vamos dizer, na comunicação do dia a dia, que se refere apenas a elementos pragmáticos da nossa existência, das nossas ações diárias, isso não tem tanta importância, mas quando você entra na esfera daquilo que é de público, debates públicos, tá certo? Ou informação pública, a coisa pode ser de uma gravidade fora do comum. Quer dizer, mesmo porque toda esta confusão é uma confusão para quem está dentro dela, mas para o observador de fora, ela pode ser muito clara e pode ser, portanto, objeto de uma engenharia social, objeto de uma manipulação. Se eu já sei quais as confusões que as pessoas vão fazer, tá certo? Eu posso programá-las para ou reforçá-las ou extrair daí uma segunda confusão que me interesse. Tá certo? Então, quanto menor o domínio da linguagem que as pessoas têm, mais facilmente elas são manipuláveis, feitas de trouxa, tá certo? E caem na imitação simiesca de lugares comuns. Eu posso dizer o seguinte, quando eu vejo as pessoas discutindo no Facebook, em 99% dos casos é só isso que acontece. As pessoas não têm a menor ideia do que estão falando. Elas não são capazes de expressar qual foi exatamente a impressão que tiveram, e aqui não são capazes de dizer a que estão se referindo no mundo exterior. Eu observo isso muito nas opiniões que as pessoas têm a meu respeito. Porque, de fato, eu me conheço, eu leio tudo, eu sou o único escritor do qual eu posso dizer que eu li tudo que ele escreveu. Então, eu sei o que eu disse, eu sei o que eu não disse. Claro, posso esquecer uma coisa ou outra, mas em geral eu sei. E eu vejo que as pessoas têm certas impressões a meu respeito que vão parar tão longe, mas tão longe, mas tão longe, que é evidente que se trata de uma síntese confusa entre um nome e uma impressão que o sujeito tem a respeito de alguma outra coisa. Então, por outro lado, eu digo, como é que você vai sair desta? Como é que você vai adquirir um domínio da linguagem? Bom, o domínio da linguagem começa, como dizia Dante, pela sua construção material, que é a gramática. Porém, a palavra gramática tem dois sentidos completamente diferentes, interligados, mas completamente diferentes. Um é a gramática que você usa, isto é, a sua capacidade gramatical. Capacidade gramatical significa a sua capacidade de apreender o sentido dicionarizado das palavras e distinguir desses vários sentidos qual que está sendo usado num determinado momento. Não é isso? Ou se é um sentido não dicionarizado, se é uma segunda ou terceira intenção do falante, tá certo? Que não está evidentemente dicionarizada por ser muito individual e muito ligada a um momento específico. Então essa é a primeira coisa, o domínio do vocabulário não é você conhecer apenas várias palavras tal como estão definidas no dicionário, mas você ser capaz de perceber quais são as distintas situações nas quais essas várias acepções da palavra são usadas e provavelmente novas acepções também que não estão dicionarizadas. Essa é a primeira coisa. Segundo, você aprender os vários elementos da morfologia, por exemplo, os vários tempos verbais.
os tempos verbais, eles servem exatamente para articular a sua percepção do tempo. Se você não domina os tempos verbais, é claro que esses vários tempos estão se confundindo na sua cabeça. Isso se torna ainda mais grave numa época em que o consumo da maconha se tornou generalizado, porque uma característica da maconha é a falta de percepção de tempo. O nego que está acostumado a fumar maconha, você pega um acontecimento de 20 anos atrás, ele sente que é atual. E às vezes o atual ele sente que é meramente possível. Então, se você junta a falta de domínio da linguagem, sobretudo a falta de domínio dos tempos verbais, com um pouco de maconha, fala, bom, esse pessoal acha, por exemplo, que, sei lá, pode achar que a Idade Média foi em 1950. Eu já vi muita gente fazer isso, mas muita gente. Tá certo? Então, você não é capaz de conceber o tempo histórico porque você não concebe o tempo da sua própria vida. Se você pedir ao indivíduo assim, me conte quais as etapas fundamentais da sua vida, a pessoa não sabe do que ele está falando. Quer dizer, não sabe quando a orientação geral da vida dele mudou. Por exemplo, quando que você acha que passou da primeira para a segunda infância? Me diga alguns acontecimentos que assinalem isto. Ou quando você passou da segunda infância para a adolescência. E assim por diante. Eu digo, mas se você não conhece isso, não estou falando que você não tem uma memória biográfica perfeita, não é disso que eu estou falando. Estou falando que você não sabe nem o esquema geral da sua vida. Pior, a ideia do esquema geral da vida pode parecer até estranha e incompreensível para as pessoas que nunca pararam para pensar nisso. Né? Mas como é que elas vão pensar nisso se não tiver o domínio da linguagem? Quer dizer, não é possível você articular os vários tempos, as várias etapas da sua vida mediante puras imagens. Né? Mesmo porque essas imagens têm um significado evocativo para você, não para uma outra pessoa. Tá certo? Então, isso não te dá a suficiente distância para você olhar o trajeto da sua vida e subdividi-lo em épocas ou etapas. Então, se você não tem o domínio da linguagem, não tem pelo menos o domínio da morfologia, né? Então a sua vida começa a ser um mistério para você mesmo. Você está perdido dentro dela. Quer dizer, você não é de fato o senhor da sua vida. Você não pode tomar nenhuma decisão de conjunto porque não tem conjunto, só tem acontecimentos singulares. Então, percebendo a gravidade desse negócio. E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscreva no canal, compartilhe, comente, ajude nosso canal. Os links estão na descrição do vídeo. Você pode participar pelo Apoie-se, pela vaquinha. Qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda. Pode curtir, comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal. Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, estão todas aí na descrição do vídeo. Muito obrigado, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Tamo junto, forte abraço.